Mega Operação Rio. O que ele fez com 3 meninos por causa de uma gaiola de passarinho? O sol mal havia nascido quando o Rio de Janeiro despertou sob o eco de uma das maiores operações já registradas na cidade. As sirenes romperam o silêncio das comunidades e helicópteros cortavam o céu como aves de aço. Era o início de uma mega operação para tentar conter o avanço de uma facção criminosa que há anos espalha medo e domina territórios não só no Rio, mas em várias partes do país. As ruas pareciam paralisadas pelo medo. Nas janelas poucos se atreviam a observar. Quem vive ali sabe que qualquer ruído pode ser o prenúncio de algo muito maior. O clima de tensão tomou conta não apenas da cidade, mas de todo o país, e a repercussão cruzou fronteiras. Enquanto autoridades se pronunciavam e debates políticos tomavam conta dos noticiários, o povo fluminense tentava lidar com uma realidade que há tempo se tornou insuportável. A cidade maravilhosa, cartão postal do Brasil, convivia com o caos que crescia dia após dia. Algo precisava ser feito, e essa operação parecia ser o grito de desespero de um Estado que tenta retomar o controle de um território fragmentado pelo medo. Mas, como sempre acontece em terras onde a linha entre certo e errado se torna nebulosa, a operação não ficou livre de polêmicas. Logo após o confronto, imagens começaram a circular pelas redes, mostrando pessoas detidas em plena via pública, sem roupas, sentadas sob o olhar atento dos policiais. O mundo viu aquelas cenas e se dividiu. Muitos acusaram as forças de segurança de abuso, enquanto outros alegavam que havia algo mais por trás daquelas imagens. Foi apenas com a análise das filmagens feitas por celulares que um novo detalhe surgiu. Moradores da própria região foram vistos retirando as roupas de alguns dos detidos, tentando mudar a cena do crime para confundir a investigação. As imagens foram entregues à polícia, que passou a tratar o caso como fraude processual. Entre o choque e a incredulidade, um detalhe chamava a atenção dos investigadores. Os homens vistos nas imagens vestiam uniformes camuflados, roupas táticas semelhantes às usadas em combates. Eles faziam parte de um grupo fortemente armado que enfrentara as forças policiais pouco antes. Quando as roupas foram retiradas, a tentativa era clara: dar a aparência de inocência àqueles que minutos antes empunhavam armas de guerra. Para quem acompanha o cotidiano do Rio há décadas, nada disso é novidade. Operações desse tipo acontecem com frequência, e o roteiro costuma se repetir. Confrontos, suspeitos feridos, e logo surgem histórias tentando justificar o injustificável. Mas desta vez algo destoava. Nenhuma mãe apareceu nas câmeras chorando por um filho inocente. Nenhuma família procurou provar que o ente querido era um trabalhador em meio ao fogo cruzado. O silêncio, por si só, dizia muito. As forças policiais subiram o morro pela Serra da Misericórdia, uma região de mata densa que liga o complexo do Alemão ao da Penha. Era por ali que muitos integrantes da facção costumavam fugir de um território para o outro, escapando das forças de segurança. Mas desta vez, o plano falhou. O cerco havia sido preparado estrategicamente. O Batalhão de Operações Especiais, o BOP, montou uma barreira de contenção e impediu a evasão. A operação foi resultado de uma longa investigação, que começou após uma série de crimes brutais atribuídos a um nome já conhecido das autoridades: Doca. Esse homem, hoje com 55 anos, carrega sobre si uma ficha criminal extensa e é apontado como um dos líderes mais perigosos do país. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$100 mil por informações que levem ao seu paradeiro. Ele é considerado o principal articulador da facção que domina boa parte do tráfico de entorpecentes no Rio e um dos responsáveis por expandir suas operações para outros estados. Doca não é apenas um criminoso. É um símbolo de um sistema que parece se retroalimentar do caos. Sua história está marcada por episódios que chocaram o país, entre eles um crime que até hoje causa indignação: o desaparecimento de 3 meninos na Baixada Fluminense. Foi em 2020, na comunidade Castelar, em Belford Roxo. 3 crianças, de apenas 8, 10
e 11 anos, saíram de casa logo pela manhã para jogar bola em um campinho próximo. Era um domingo comum, daqueles em que o som das risadas infantis costuma preencher as vielas. Mas naquela manhã, algo terrível aconteceu. As mães esperaram, ansiosas, até o anoitecer. Nenhuma das crianças voltou. Os vizinhos ajudaram nas buscas, as famílias foram à delegacia e o caso começou a ganhar atenção. A esperança, no entanto, foi se transformando em desespero conforme os dias passavam. A investigação revelou que os meninos haviam se envolvido numa confusão banal com um morador da região. A discussão teria começado por causa de uma simples gaiola de passarinhos. Ninguém sabe ao certo se as crianças pegaram a gaiola por brincadeira, se tentaram soltar o animal ou se a levaram consigo, mas naquele ambiente controlado pela facção, até o gesto mais inocente poderia ser interpretado como uma afronta. O morador denunciou o ocorrido aos criminosos da área e o Tribunal do Tráfico decidiu agir. Os 3 meninos foram levados à força e submetidos a um castigo impiedoso. Um deles não resistiu. E temendo que os outros 2 contassem o que viram, o grupo decidiu silenciá-los também. Nenhum deles voltou para casa. Nenhum corpo foi encontrado até hoje. Segundo as investigações, a ordem partiu de Doca. Tudo por causa de uma gaiola. Um crime que revelou o quanto a vida humana se tornou descartável em territórios dominados pelo medo. Mesmo com o avanço da polícia e dezenas de mandados de prisão em aberto, a maioria por homicídio, Doca continua foragido. Ele é apontado como o cérebro por trás de execuções, ataques e desaparecimentos que assolam o Estado há anos. A cada operação, surge a expectativa de que será finalmente capturado, mas de alguma forma, ele sempre parece estar um passo à frente. Fontes da investigação acreditam que ele recebeu informações privilegiadas sobre a mega operação. Antes mesmo dos agentes chegarem, Doca já havia fugido, escoltado por cerca de 70 homens fortemente armados, um exército particular a serviço de sua proteção. O cerco policial avançou, os confrontos cessaram, mas o líder desapareceu novamente nas sombras. A lembrança das vítimas, porém, permanece. Os 3 meninos de Belfort Roxo se tornaram um símbolo de uma tragédia que o tempo não apaga. Suas famílias ainda esperam por respostas, mesmo sem vestígios concretos. A dor da ausência se mistura ao medo e à revolta, e o caso continua ecoando como um alerta sobre o poder que ainda domina tantas regiões. Enquanto isso, o rio segue dividido entre a beleza de suas paisagens e a brutalidade de suas entranhas. As comunidades vivem em constante tensão entre o som dos tiros e o silêncio das vítimas esquecidas. A mega operação representou mais um capítulo dessa longa guerra. Para muitos, um passo necessário. Para outros, apenas o reflexo de um problema muito mais profundo, que não se resolve com armas, mas com justiça e oportunidade. E no centro desta história, permanece a figura de um homem que transformou o medo em poder e destruiu vidas por motivos tão banais quanto uma gaiola de passarinho. O caso dos 3 meninos ainda não foi encerrado. O nome de Doca continua entre os mais procurados do país e a promessa de capturá-lo segue sendo repetida a cada nova operação. Mas enquanto ele estiver livre, o medo continuará rondando as vielas e a lembrança dos 3 pequenos vítimas permanecerá como uma ferida aberta, lembrando ao mundo que às vezes o mal se esconde nas coisas mais simples.